para as pessoas que estão nos ouvindo sobre tudo que eu falei aqui, e às vezes até não tem um entendimento dessas terminologias que eu falo, que eu falei aqui, visão, né, que diz respeito a algo, ou alguma coisa que pode ou vai acontecer, né, porque visão ela pode ser algo que pode ou vai acontecer. Já revelação é algo que ele está revelando ali algo oculto, que, como no caso, como eu falei aqui, do professor de matemática, eu cheguei perto dele e eu senti algo que Deus tocou no meu coração para falar para ele, eu falei assim, espontaneamente, não foi nada ensaiado, não foi nada assim do nada, eu vou chegar ali e dizer que alguém está doente, não, que eu nunca fui disso, né? E a visão que eu tive de João e a cura que aconteceu na minha casa são fatos assim que, se eu deixasse de crer em Deus, eu seria a pessoa mais miserável do mundo. Os mínimos detalhes que Deus fez na quarta série comigo, até os dias presentes, e quantas coisas aconteceram, para mim eu seria a pessoa mais absurda do mundo. Quando Deus curou minha filha, eu disse a Deus, Senhor, eu não preciso mais de nenhuma bênção. Eu não quero mais nenhuma bênção. A maior bênção que tu me desse foi essa. Porque eu não teria condição de pagar 50, 100 ou 200 mil reais para um tratamento coclear, que seria uma adaptação. E tu reconstruísse a cóclea da minha filha, fizesse alguma coisa aí que ela escuta. E eu sou grato a Deus. Então, assim, para os termos ficar bem enquadrado. Visão diz respeito a algo que vai ou pode acontecer. Ela pode ser uma visão nítida, ou por meio de sonhos, ou até você acordado, como foi no meu caso aqui, né? Que foi muito real, foi muito vívido. Parecia um filme passando assim de frente aos meus olhos, e eu vi. E esse tipo de visão também ela é relatada em Atos capítulo 9, versículo 10 e 12, onde o próprio Ananias ele teve uma visão que era para ajudar o próprio apóstolo Paulo, que no caso ele era Saulo, né? O futuro apóstolo Paulo. Isso está documentado em Atos, capítulo 9. Já a revelação é algo semelhante, mas diz respeito a trazer ou revelar algo oculto. Deus, de repente, do nada, pode usar uma pessoa que crê e revelar o coração ou a mente de alguém, ou até mesmo algo no futuro próximo ou no futuro distante que pode acontecer. Que no caso, como eu falei a vocês, João de Milson, foi algo que eu vi, visualizei, uma visão e uma revelação de que ele estava doente. Foi duplo, né? Uma revelação e uma visão, mostrando que ele estava doente, que eu não sabia, e de que ele ia morrer no final. E quando eu fiz tudo, joguei no meu canal, e também vários outros relatos, como Claudio No, um amigo meu tinha um pai, e no período da pandemia, nós não tínhamos nem pandemia, parece, se eu não estiver enganado. Deus me deu uma visão assim para dizer a ele, uma visão não, Deus me deu, falou na minha consciência, fale para ele abraçar o pai, porque pode ser o último dia. E eu disse, nunca aconteceu isso na minha vida, e é tão forte você falar isso, aí eu disse, olha, ô Marcelão, abraça seu pai, enquanto você pode. Eu não disse nem que Deus mandou dizer a ele, viu? Porque senão ele ia ficar preocupado mais ainda, mas eu disse assim, pode ser o último dia dele. E ele olhou para mim e disse, eita, quando tu vem assim a dizer isso, eu já tô entendendo. Eu disse, pois é. Quando foi com uns 4 meses depois, sabe o que aconteceu, Wesley? O pai dele pegou a Covid e morreu. Eu sou adivinhão agora, então eu tenho que jogar na Mega Sena. E fora as outras coisas, né? A gente vê na Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que evidencia esses dons espirituais, que diz de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem algum indouto ou a pessoas infiéis, não dirão porventura que esses tais são loucos. Ou seja, igrejas pentecostais que tem um monte de gente falando línguas estranhas ao mesmo tempo, ali, se alguém chegar que não tem nenhum entendimento, ele vai dizer, esse povo é tudo doido. Agora, se alguém tiver o dom de profecia, como o próprio Paulo fala no versículo 24, se eu não estiver enganado, e algum indouto vir ali, algum infiel entrar, e de todos ele é convencido, de todos ele é julgado, e, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos da sua mente, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Traduzindo, quem tem um dom de visão, de revelação da parte de Deus, e Deus revelar o coração de alguém, e alguém que é ímpio, alguém que é ateu, ou algo semelhante, e ele vê aquilo e vai dizer, rapaz, isso aí é de Deus. Como o meu amigo Joel, Deus me fez revelar um sonho dele. Isso é impossível. Isso é impossível. Alguém possa dizer assim, mas isso é mentira. Pô, você pode acreditar no que você quiser, meu querido.
Mas aconteceu e acontece coisas que você menos imagina. Sabe por quê? Porque eu tô com a mente aberta, eu tô com o coração aberto. Você não crê, acabou-se, não tem como. E já na cura, né? E entra nessa parte que você falou aí, todos os ateus que viram e presenciaram isso, de uns 10 a 15 ateus que eu já falei com eles, 90% deixaram o seu ateísmo militante, doentio. Só uns 10% que ficaram assim, resistindo, sabe? Por causa da sua vida. Sabe, é difícil, não é brincadeira, não. Eu até entendo e concordo com alguns ateus de que existe muita meninice e é difícil crer no mundo que a gente está hoje em dia. Muita meninice em igrejas aí, brincando de dons, de cura, de visão e revelação, me dá aqui teu CPF, tudo malandragem. Aí um ateu vê aquilo ali, o que é que ele diz? Eu não creio em Deus e de fato eu concordo com ele, nessa perspectiva de que existe muita bagunça. Mas o que o ateu deveria pelo menos entender é que eu não posso condenar o todo por causa das partes. Isso aí é perigosíssimo. Isso é ter um reducionismo gigante. As experiências espirituais que cada um passa são algo fora do comum. Cara, isso é fundamental. Se um único milagre acontecesse, seria o suficiente. Mas, infelizmente, em todo canto tem pessoas que são convencidas, mas não são convertidas. São pessoas que creem em Deus, outros não creem em Deus, outros duvidam. Existem crentes, existem também cretinos, existe gente que é muito quente, sem frutos do Espírito Santo, existem pessoas que são morna, fria, gelada. A gente vive morta dentro da igreja espiritualmente ou na vida cristã. Tudo vai depender do tipo de pessoa. Não é porque acontece só, não acontece só comigo, não, acontece com várias pessoas. Então tem pessoas que quando ela presencia isso, ela olha assim e diz: deixa eu entender o que aconteceu. Deixa eu entender, Marcos, aconteceu assim, 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 cara. Depois de ver alguns vídeos do canal meu sobre ciência e religião, sobre ateísmo e militância, eu falei, muitos ateus vieram me procurar depois no meu canal, via WhatsApp, pessoalmente, cara, eu vi aquele vídeo e eu acreditei, a custar saber. Até o de João mesmo, que um ateu disse, é mentira, esse cara não morreu não, é impossível. Como é que meses atrás tu falasse essa visão e aconteceu agora? Ou seja, ele acompanhou o vídeo, que meses antes eu tinha falado que uma visão que eu tive de João assim, assim, e depois de 4, 6 meses, eu acho, aí ele morreu. Do período que eu falei do vídeo, não do período da visão, que custou de 2 a 2 anos e meio. Deus deu a oportunidade a ele de viver 2 anos e meio ainda e cumprir seu chamado, de talvez trazer ateus para a luz, que estão na escuridão, entende? Nós temos que conhecer essas coisas. Então, quando um ateu ele sabe dessas coisas, quando um ateu ele tem acesso a essas informações de vidas de pessoas que presenciaram algo sobrenatural, se ele for extremamente militante, ativista, ele vai procurar de toda maneira tentar dizer que é fake news, que viu fulano, ele vai usar o que for. Ele vai chegar e dizer assim, não, eu tenho que criar alguma coisa. Esse pentecostal aí tá dizendo que esses dons de visão e revelação é verdade. Eu vou procurar alguém na internet que foi ex-pentecostal para botar ali. Eita, aquele é o Batista. Vou procurar um ex-batista. Aquele é da quadrangular. Vou procurar um ex-quadrangular. Aquele ali era pastor. Vou procurar um ex-pastor. Ou seja, tá vendo, minha gente? É mentira, ó. Ou seja, eles querem combater um um desviado, com uma pessoa convertida. Eles querem minimizar reducionismo crônico, doentio, negacionista. Nós temos que entender quando ateus de verdade, no sentido que não crê porque não consegue enxergar algo sobrenatural ali, é uma coisa. Mas aquele militante que diz, eu vou provar que Deus não existe, aí já é outra linha teológica que você sabe muito bem, que existe o ateu que apenas nega na existência, e existe aquele que nega no sentido de afirmar, o ônus da prova está com ele, não comigo. Eu vou provar você. Como assim? Vou provar. E Deus é um ser físico para você provar alguma coisa? Deus está além do tempo. Deus está além de tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Wesley. Eu não perco tempo com ativista, com militante. Eu acho que você já sabe muito bem que eu já falei. Eles são fanáticos, eles são tendenciosos, eles são negacionistas, eles são extremamente fundamentalistas. Por quê? Porque eles vão adotar uma abordagem dogmaticamente cética e inflexível em relação à sua posição ateística ou ateística. Então, como é que eu vou mostrar uma coisa que ele já vem com 20 pedras na mão?
Não pode, isso é loucura. Então não tem como você encaixar aquilo ali, entende? Não tem como você provar. Agora, aqueles ateus, como era o caso de outros colegas meus que diziam assim, eu só não acreditava em Deus, só isso. Mas a partir do momento que você me mostrou provas, eu não posso ignorar as provas de João que morreu. Teve ateu que veio saber se ele morreu, Wesley. E eu disse, e aí? Olha, é realmente tem uma coisa estranha em tu. Eu disse, não, uma coisa estranha em mim? Não tem nada estranho em mim, não. Você tem que se render a essa realidade. É porque assim, cara, eu tenho que ir de encontro a tudo, porque os militantes, eles compram livros, eles se dedicam a comprar tudo para encontrar falhas enigmáticas. Pode ter certeza. Todo militante ativista, ele perde tempo com essas coisas. Ele procura uma gama de coisas para encontrar ali um versículo bíblico que entra em contradição, talvez entre uma outra coisa, ou usar o Deus do Antigo Testamento para questionar o Deus do Novo Testamento, colocar em xeque coisas básicas de hermenêutica e exegese que poderia dar um tapa na cara desses negacionistas. Eu não perco tempo com esses camaradas, eu não dou tempo para eles. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque Deus tocou no meu coração para fazer algo progressivo. E aos poucos eu estou fazendo. É tão provado que, graças a Deus, os feedbacks de 90% dos ateus, para mim, são bons. Parei, Marquinhos, parei. Cara, depois eu tenho no meu canal as documentações que minha filha era surda, muda. A da outra minha filha que ela nasceu com problema na perna. O documento que o próprio João foi fazer os exames e constatou que ele estava com cirrose, um monte de coisa. E eu tinha revelado isso há anos atrás, 2 anos e pouco. E só vim gravar um vídeo quando Deus tocou no meu coração para falar sobre ateísmo, sobre experiências pneumatológicas, que inclusive, possivelmente, vai ser gerado um livro um dia, sobre todas essas experiências que eu vou catalogar e documentar, para aquelas pessoas que são negacionistas olhar e dizer assim, rapaz, diante de provas, não há argumentos. Como disse Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pode ir Amém, amém. perguntando, que às vezes eu sou prolixo e não Não, não, eu respondi a você. foi muito bom, mas realmente, quem é teu militante, não tem o que você fazer, né? Você pode apresentar as provas, né? Outro dia, né? Eu tinha feito aquele vídeo, aquele mini documentário sobre Lucas, né? E aí teve um professor que ele é bem militante, assim, né? Do ateísmo. Olha o argumento que ele usou para falar contra, contra os testes científicos feitos sobre o corpo. Ele falou assim: esses testes aí com certeza tem o dedo da Igreja Católica. Aí você vai ver os testes. Teve o laboratório da Universidade de Oxford, teve o laboratório da Universidade do Arizona, né, fazendo teste de radiocarbono, testes genéticos para verem em relação à ancestralidade daquele corpo, né, a que região ele pertencia de fato, né, a que etnia e tal. Então, assim, tipo, não tem o que você fazer. Você pode mostrar tudo e mesmo assim eles vão falar, não, isso aí deve estar manipulado. O que eles queriam? Queriam que eu gravasse o pessoal lá fazendo os testes dentro do laboratório? Negacionismo. Então, assim, é muito complicado, né? Você pode fazer o que quiser, você pode colocar todas as provas que eles pedirem, não tem o que fazer realmente, né? Infelizmente, né? Então, assim, qual a sua opinião em relação à abordagem, principalmente aqui no YouTube, em relação a esses temas? O que você diria? O que a gente tem que fazer para ganhar esse jogo aí, digamos assim, para a gente poder tratar de uma forma em que possamos ter resultado, né, no Evangelístico, convencimento, né? né? O que você sugeriria? Ótimo. Bem, minha recomendação é bem simples, é bem objetiva. Para o ateu, ou para os ateus em si, ou para quem vai lidar com o ateísmo. Se você vai lidar com ateísmo, primeiro, conheça suas crenças. Conheça. Antes de conhecer, acredite. Antes de acreditar, busque, se aprofunde. Pronto.
aí você está um pouco preparado para isso, porque trabalhar com apologética não é brincadeira. Eu faz mais de 15 anos que trabalho com apologética e sempre fui de trabalhar, de mostrar, de evidenciar ali, de estar dizendo, olha, aqui biblicamente, com experiências que passei, que outros passaram, que seria impossível aos olhos humanos aquilo acontecer. Então não adianta uma pessoa que é leiga em Bíblia, leiga em experiências assim de crença mesmo, de creitas, assim, é um neófito. Um neófito não dá para trabalhar com ateu, e militante pior ainda, ele vai botar ele no bolso. Tem me permita usar o termo, tem muito cético ou tendencioso, militante, ativista, que ele deixa uma live aberta e se aproveita dos neófitos, ou aqueles que não têm raiz suficiente, e diz assim, crente, me prove a palavra de Deus. Aí joga ali. Aí se você crê em Deus, creio sim. Você crê que se você fazer como o Tiago falou, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos? Sim. Faça uma oração agora que a gente trouxe um cara que ele é cego, mudo, surdo, atrofiado e tudo tal. Faça uma oração para ele ser curado aí. Aí o cara olha assim, se você não crê em seu Deus, crê. O cara fica meio que pressionado. Aí olha só, a imaturidade. Olha o que o cara preparou, a arapuca que o cara preparou. Olha como o cara é tendencioso. Prefere falar com pessoas leigas, mas por que não vão debater com doutores na área teológica, com doutores, ou mestres, ou pessoas que não precisam, que têm conhecimento mesmo, bruto, né? Ou com pessoas que passaram com experiência. Porque eu desafiei no meu canal. Eu quero que alguém desprove tudo, todas essas experiências espirituais que eu passei, que não seja Deus. Eu quero que alguém faça. Eu quero que alguém chegue e diga assim, olha, como foi que minha filha foi curada, minhas duas? Como foi que eu tive a visão de João? Me explique aquilo ali. Foi um extraterrestre que me deu aquela informação? Ou eu nasci especial? Será que eu sou um mutante? Um semideus? Só falta dizer isso. Vamos crer agora em mutantes. Agora vamos esquecer Deus. A bitolagem do século. Os americanos preferem acreditar mais em extraterrestre do que propriamente em Deus. Então, minha recomendação é simples: mantenha as suas mentes e corações abertas. Quer conhecer o divino? Quer conhecer o sobrenatural? Tenha fé. Mantenha sua mente e seus corações abertos. Isso para o ateu agora. Por que eu digo isso? Porque a jornada da fé, ela começa na disposição. Tu tem disposição, ateu? Ativista, militante. Tu tem disposição para crer? Não, porque está enraizado em mim, porque eu não creio nesses crentinhos aí que fiquem ganhando dinheiro, estipulando os outros, tirando dinheiro. Opa, tua raiva é contra um sistema capitalista, um sistema que precisa de dinheiro para manter. Tem gente que faz de forma ilegal, tem gente que faz de forma legal, bíblica, beleza, mas outros aproveitadores, sim, concordo com você, meu querido. Tem muito charlatão por aí brincando, mas isso não lhe dá o direito de dizer que Deus não existe. Então, essa jornada de fé para você se conectar com o transcendental, com o metafísico, com o mundo espiritual, com os mínimos detalhes, ela começa com a disposição de ter fé, na disposição de explorar além do que é tangível. Por quê? Porque você e eu podemos questionar, sim, podemos investigar, sim, mas também eu tenho que saber que eu posso questionar e investigar, mas eu também tenho que estar disposto a considerar a possibilidade do transcendente. Grave isso. Temos que saber questionar, e investigar, mas também estar disposto a considerar a possibilidade do transcendente. Caso contrário, eu serei tendencioso. Eu serei negacionista, eu serei ativista, eu serei militante. O que distingue um ateu normal de um ateu militante? A gente vê, um ateu militante é aquele que quer a todo custo fazer com que eu e você não crê no que a gente crê. Porque para mim é uma idiotice. Como assim? Vamos pensar um pouquinho. Eu provo Deus por causa dos ativistas. Eu provo Deus através de um ativista e um militante. Como assim, Marquinhos? Duvido. Vou dizer. Um ateu normal, como aquele Sacone, não sei se esqueci o nome dele, do canal Space. Sacane. Pronto, ele é ateu. Ele não se preocupa em mostrar que o outro não crê em Deus, ou que esse é um ateu, que eu bato palma para ele. Esse é um ateu tranquilão. Não tem preocupar, você crê, que bom, te faz feliz, beleza. Já o militante, não. Ele crê mais em Deus, ele pensa mais em Deus diariamente do que o ateu como esse aí. Por que você está dizendo isso? Qual o objetivo do ativista e do militante? Forçar e fazer com que eu e você cremos numa coisa que ele não crê.
Peraí. Wesley, você crê em fada do dente? Certo. Você crê em Papai Noel? Você sabe por que você não crê? É preciso alguém fazer vídeos para mostrar, fazer com que você não crê em fada do dente? Não, sabe por quê? Porque não existe. Então eu perderia tempo em uma coisa que não existe? Não, a menos que ela exista ou tenha a possibilidade de existência. Logo, vamos concluir que todo ativista e militante, no fundo, talvez ele tenha medo que Deus exista. Então ele quer procurar todas as formas para que eu e você não cremos. Agora, afinal, se Deus não existe, para que essa preocupação em mostrar que ele não existe? Se a palavra de Deus não é a palavra de Deus, para que essa preocupação para procurar um hiperliteralismo ou uma ambiguidade textual ou alguma coisa que não faça muito conectividade? Para que essa preocupação? Se essa palavra realmente é banal ou não representa nada, porque a Coreia do Norte, ou China e Japão não querem essa Bíblia? Ou porque os ateus fazem questão de fazer com dizer que essa Bíblia é humana, foi criada por mãos humanas? Uma vez um ateu dizia assim, olha, a Bíblia não foi Deus que fez, foi seres humanos. Aí eu disse, foi, ainda bem que não foi cavalos, porque eu não ia crer. Tu ia acreditar se fosse feito pelas mãos de cavalos? Aí ele olhou e disse, oxê, você, por amor de Deus, né? Então, voltando aqui, o ativista e o militante, ele quer fazer com que eu não creia naquilo que eu creio e que ele não acredita. Peraí, tu vai perder tempo, ativista, numa coisa que tu não... Cara, vamos vencer o debate? Tá bom, Deus não existe, tá bom? Parou? Não. Por quê? Porque eu quero que toda a humanidade saiba que Deus não existe, que Jesus não existe. E o devaneio maior é acreditar que Jesus é uma construção romana, uma construção, qualquer outra coisa, idiotice, porque até ateus acadêmicos crêem na existência de Jesus. Não tem uma academia teológica, seja liberal ou que for, que traga a descrença em Jesus. Eles possam não crer no Cristo da fé. Eles creem no Cristo ali. Jesus existiu, sim, de fato. Agora, eles não creem nos milagres. O problema deles, se a régua de medir o liberalismo teológico é baseada no presente e não no passado, porque a conta não bate para eles. Como é que eles fazem o cálculo? O cálculo é assim, vê aí, ora por uma pessoa. Ela foi curada? Não. Então nunca existiu um milagre. Faz com que alguém ande por cima das águas. Não anda, então nunca existiu. Então a régua de medição do passado é através do presente. Então, assim, é muito reducionismo. Então, todo ateu, ativista, militante, ele vai perder tempo com uma coisa que não existe. Por que os ateus não estão preocupados em dizer que Saci Pererê não existe, de que a fada do dente não existe e que Jesus não de que o Papai Noel não existe? Sabe por que eles não fazem isso, Wesley e espectadores que estão aí? Porque não existem. Eles não vão perder tempo com uma coisa que não existe. Agora, eles vão dedicar tempo por algo que existe, que está além, que é Deus. Então, só o fato de existir ativistas, militantes, doentios, teofóbicos, cristofóbicos, bibliofóbicos, só mostra o poder do mal na vida dessas pessoas. Mas quando uma dessas for impactado por um canal como esse, como o meu e tantos outros, mostrando relatos reais, eles não podem fechar os olhos tanto, negar tanto. Num dia que eles tiverem um impacto gigante assim, eles vão fazer um grande estrago na comunidade, de fato, cética, ativista, militante. No dia que um ateu se render a esses fatos reais que acontecem, que aconteceram e que vão acontecer, rapaz, o estrago vai ser grande. Eu digo a vocês isso com toda a verdade. Nós temos que buscar as verdades o tempo todo. Nós cremos em Deus de forma espiritual, mas também de forma racional. A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todo o meu coração, com toda a minha mente e com todo o entendimento. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, olha, é racional também, querido. Você tem que ter essa visão. Um ateu deixar de crer em Deus é um reducionismo gigante. Nós cremos em um Deus atemporal, incriado, imune à coação externa e, o principal, encausado, que causou todas as coisas. Eu tenho que me render a esse tipo de Deus, de ser sobrenatural. Então, você que vai pregar o evangelho para alguém que não crê, esteja preparado. Aqueles que estão testando a sua fé. Tenha raiz, não vá. Eu não recomendo você pregar para nenhum ativista e militante. Corra deles. Por quê? Você não tem a verdade? Não é isso.
é que eles são tão tendenciosos que até o que é verdadeiro eles contaminam e se torna algo falseável. Então é perigoso. Eu finalizo aqui esse ponto aqui com a aplicação de um questionamento que eu fiz baseado em Dostoiévski, que ressoa profundamente na minha consciência sempre que eu penso. Se Deus não existe, tudo é permitido. E o que significa essa afirmação? Essa afirmação implica dizer, você que está aí do outro lado, eu vou falar bem devagarzinho, porque eu falo muito rápido. Minha mente processa de forma diferente. Essa afirmação implica dizer que a existência de Deus estabelece uma base moral e ética para a humanidade. Grave bem, se Deus não existisse, não haveria um fundamento absoluto para distinguir o certo do errado. E a moralidade se tornaria o quê? Subjetiva. Portanto, posso concluir que a própria necessidade de um padrão moral sugere nitidamente a presença de um ser divino que estabelece essa ordem imutável, de um Deus incriado, atemporal, imune à coação externa, incausado, que causou as coisas que tem. O ex nihilo. Ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Ah, como é que o teu Deus cria tudo do nada? Como é que ele inicia tudo? Então ele... Ei, nós estamos falando de um Deus do impossível. De um Deus que está fora do tempo. Talvez o Kairos, talvez. Mas quando ele vai criar o mundo, ali se faz a contagem do Cronos. E então tudo se funde. Tem que entender que antes do que é finito, existe algo que é infinito. Algo que antecede o que é mortal tem que ser imortal, tem que ser eterno. Então Deus estava na eternidade, nenhum princípio atemporal, e desejou criar o mundo a partir do nada. E a partir do nada, Deus traz à existência tudo que existe. Por isso que o teu tataravô pode ser o Adão e Eva, mas para os outros que creem na evolução, pode ser um macaco, uma macaca. Não sei. Foi isso que eu falei para o meu professor de biologia. Então, se eu creio que sua tataravó pode ter sido uma macaca, que história é essa? Você está dizendo? Eu creio que foi Adão e Eva. Adão e Chan. Enfim, é mais ou menos isso, porque senão a gente vai para a madrugada. E estou aqui à disposição sua. Pode fazer perguntas. Sim, muito bom, muito bom. O pessoal está elogiando bastante a sua participação, eu também estou gostando muito. Realmente, eu acho que a gente tem que canalizar os nossos esforços, né? Porque é meio que dar um murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente fica, sabe, perdendo tanto tempo com ateus militantes e a gente acaba se esquecendo dos ateus sinceros. Só que a gente vive um grande dilema, porque esse ateísmo militante, ele está jogando tão sujo, sabe, usando Bíblia, usando o grego do Novo Testamento, usando o hebraico do Antigo Testamento, fazendo traduções assim que, sabe, ninguém faz. Outro dia lá, você já deve ter até ouvido falar, né? Eu comento aqui. Tem uma tradução que está circulando por aí. O cara traduziu Hebreus 8:4, que fala: se Jesus estivesse sobre a terra, nem sacerdote seria. Ele traduz: se Jesus tivesse existido sobre a terra. Tem que ser muito leigo em grego, não, viu? Aí daí ele fala assim, não, porque o autor de Hebreus não acreditava que Jesus tinha existido de fato, Hebreus e o 1 em autor 1 de já Hebreus acaba era com um ele. gnóstico, ele era adepto do docetismo. Nossa, é tanta malandragem. Aí depois um outro youtuber famoso fez um documentário provando que Jesus não existiu, com base nessa tradução, né? E ainda eles colocavam o comentário do Daniel Wallace, que falava justamente o contrário. Então, assim, e passando como se fosse assim a mega tradução, assim.
Então é tão difícil isso, a gente vive num dilema tão grande, né? E você falou uma coisa interessante, me permite Sim, até pode comentar o falar. que você falou, só nessa frase que você falou aí, de que o escritor Hebreus, ele talvez fosse da variante dos docetistas, entre aspas, e Eu de não que acredito nisso, só para deixar claro, tá, pessoal? é, exatamente, de que esse rapaz falou, ele é tão leigo que o docetismo, propriamente dito, ele só vai ser citado como um pré-docetismo só no fim do primeiro século. No Uhum. segundo século em diante é que surge literalmente o docetismo, que o próprio João vai combater, em 1 João. E o próprio escritor aos Hebreus, ele não é docetista, ele é muito antes, ele é Sim. dos anos 50 a 70, estourando a data Uhum. específica aos Hebreus. E ele deixa bem claro aqui, ó, no passado, por meio dos profetas, Hebreus 1:1, Deus falou aos Uhum. muitos, aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Oxê, concatenando com João 1:1. Uhum. Enarchein, Logos, Prostonteon e etc e tal. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata. Oxê, Deus é divino. Tá bom. Uhum. Filho de peixinho, peixinho é. Filho de Deus, Deus não é. Uhum. Filho de Deus, Deus é. Filho de um ser divino, divino tem que ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, tal, tal, tal. E o verso 6, que é lindo, e ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O mesmo termo aqui empregado para adorar está lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 em diante. Vai de Isso mesmo. Satanás, porque está escrito, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. A ideia de a divindade deve ser adorada. E Jesus está se aqui em Hebreus, que ele recebe adoração de todos os anjos. Então, o escritor crê em Deus, crê em Jesus. Sim. Então, essa Mas, tradução aí é paupérrima. sim, mas a safadeza é tão grande que eles vão jogar também o tempo da composição do texto lá para mais tarde. Não, É uma e tristeza, né? assim, esse texto de Hebreus é recheado de afirmações que não caberiam ao docetismo, né? Fala que Jesus Não, esteve em carne, fala que Jesus sofreu, né? Porque o básico do docetismo é isso também, né? Essa questão do não contato da divindade com a matéria, né? Mas eu queria aproveitar e falar para o pessoal aqui, se você tem alguma experiência, se você teve alguma experiência espiritual e quiser comentar aqui para a gente ler também, tá? exatamente. Comentem, a gente, ou então, tudo bem, se você estiver vendo esse vídeo gravado, né? A gente está ao vivo, mas se você estiver assistindo depois e quiser comentar aqui, pode comentar que a gente vai ler. Aí depois eu envio também para o professor Marcos. Eu E, queria ler, professor João. Marcos, tem um vídeo que eu acho que pelo menos uma vez por ano eu assisto. É um Hum, vídeo de uma pessoa, claro, nem todo mundo conhece, mas é uma pessoa famosa, né? hum. Que eu acho assim um testemunho tão forte, tão bonito, que às vezes que eu tô assim com a fé assim meio, né? Sabe quando a gente está precisando de uma carga, né? Espiritual, eu costumo ver.